Continua nos explicando o Alter Rebbe. Nós estávamos vendo a explicação mais profunda do versículo do rei Salomão no livro de Provérbios, que nos diz assim como a face se reflete na água. Quando a pessoa vai olhar na água, vai ver a sua própria face refletida. Assim também acontece entre os corações. Num relacionamento, quando uma pessoa se enche de amor no seu coração para com o outro, então isso faz com que o outro também no seu coração comece a sentir amor pela pessoa que está o amando, né? Então, mesmo antes, isso pelo que a gente entende do versículo, é até mesmo antes desse amor ser demonstrado, expressado na prática. Mas quando uma pessoa está cheia de amor pelo outro, isso naturalmente, automaticamente, é uma linguagem de coração para coração, desperta sentimento de amor naquele que está sendo amado, para que ele também corresponda e retribua. Pois ele nos explicou que no sentido místico mais profundo isso se refere também não só a um amor entre seres humanos, mas entre o ser humano e o ser superior que é Deus, baseado na visão da carruagem de Ezequiel, onde lá sobre a carruagem ele vê um Adam Elion, um ser, mas é o ser superior, se referindo a Deus. Também aqui o mesmo acontece também nessa relação, quando Deus expressa para nós esse amor tão intenso, produzindo milagres, maravilhas, nos libertando, nos alimentando e assim por diante. Então, isso inevitavelmente desperta uma atração, um amor da nossa parte para com Ele. Por que ele chama, por que na visão da carruagem então se fala que Deus é visto como o ser superior? Ele nos diz, שהוא בחינת רימ"ח מצוות עשה דהינון רימ"ח איברים דמלכה ושסה לא תעשה הם שישה גידים. Então ele diz, essa equiparação é feita para nos trazer uma associação, já que a Torá se expressa na linguagem humana. A Torá nos fala de forma metafórica para aproximar os conceitos da nossa compreensão. Por isso, por exemplo, se diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então é sabido que Deus não tem, esse é um dos princípios básicos da fé judaica, Deus não tem corpo, nem expressão corpórea. Então o que significa que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Isso não se refere a nenhum aspecto físico, porque Deus é desvinculado de qualquer aspecto físico, corpóreo, material, que são limitativos, mas tudo é utilizando uma linguagem metafórica, assim como no corpo humano. Os nossos sábios dizem e contam 248 órgãos e 365 veias ou nervos. Assim também trazido nos nossos sábios que o número correspondente das mitzvot, dos preceitos que encontramos na Torá, então equivale a esse mesmo número. Nós temos 248 preceitos positivos, que na linguagem mística no Zohar são chamados de órgãos do rei, entre aspas, o rei se refere a Deus, e os 365 preceitos proibitivos, que no corpo do ser humano é o número que equivale a nervos ou veias, enfim. Então se fala que em relação ao ser divino, isso se refere às 365 mitzvot proibitivas. Então por isso a Torá, o profeta aqui se utiliza dessa metáfora, vendo nessa visão, onde ele contempla e concebe, na sua visão, ele concebe a Deus como o ser superior, assim como o ser humano ele é dotado dos 248 órgãos, 365 veias. Então também para nós captarmos e nos vincularmos ao ser supremo, isso acontece através da observância do cumprimento dos 248 preceitos positivos e do cuidado em não transgredir os 365 preceitos proibitivos. Nos diz então esse é o amor que Deus, o ser superior, demonstrou a nós. Isso foi tão intenso que causou, por assim dizer, inevitavelmente causou essa recíproca da nossa parte. Por isso, quando Deus naquele instante pergunta se queremos receber a Torá, é claro, com todos os milagres, maravilhas, né? Seria muita ingratidão, ou em português mais claro, seria muita cara de pau ainda, não é? Rejeitar ou recusar,
quando ele está fazendo milagres à torta e direita, a cada momento, a cada dia, a cada instante, para cada um de nós. Continua, Alter Rebbe nos diz, והינהו כמים הפנים לפנים, דהיינו שעל ידי התגלות אור האהבה מלמעלה, בחינת אהבתי אתכם, על ידי זה מתעורר גם כן אהבה מלמטה למעלה. Então ele nos diz, aqui também se desencadeou esse processo de reciprocidade nos relacionamentos, nos sentimentos. No momento, esse processo, vamos chamar esse efeito espelho, no momento que houve essa revelação intensa do amor divino, o amor superior, como Deus ele mesmo fala e afirma, Havti etchem, amei a vocês, demonstrei esse amor a vocês, de forma explícita naquele momento. Através disso se despertou em nós, ou nas almas de Israel, naquele momento, também aquele amor de Deus é, por assim dizer, algo que veio de cima para baixo. Em outras palavras, essa revelação, como nós falamos, não foi algo que nós obtivemos, conquistamos, fizemos jus, não, isso foi uma revelação divina, por iniciativa de Deus. Mas então isso acaba provocando e desencadeando dentro de nós um amor intenso, e a gente quer expressar esse amor. Então esse amor agora é algo que vem de baixo para cima, é algo que parte de dentro de nós, buscando uma elevação para vincular-se, conectar-se com o divino. Nos diz o Alter Rebbe, Veu Realat Knesset Israel, Biklot HaNefesh Elav Yitbarach. Isso se expressa, esse amor, um amor que se despertou nos judeus, era um amor tão profundo, tão intenso, tão forte, alguns diriam quase que tão violento, que isso causou um êxtase incontrolável, que isso levou os judeus a um estado de transe, aquilo que eles chamam de klota nefesh, uma vontade da alma partir do corpo, né, de se incorporar na divindade, deixando o próprio corpo, já que o corpo físico é limitativo. O amor era tão intenso, eles sentiam como um magnetismo que os atraía para a divindade, para a sua fonte espiritual, que eles queriam até abandonar o corpo, klota nefesh elav yitbarach. Uma atração tão intensa por Deus que causava esse desejo de anulação por completo. Então ele nos diz que esse amor por parte da comunidade de Israel no momento da outorga da Torá é um movimento de elevação, de atração para a fonte divina. Aquilo que as almas estavam sentindo naquele momento, que elas sentiam essa atração irresistível e queriam se elevar e se englobar e se absorver por completo dentro da divindade. E ele nos fala que esse é o significado daquilo que nos conta o Midrash. Continua explicando o Alter Rebbe o lado mais profundo. O Midrash nos conta que quando os judeus escutavam a palavra divina na revelação dos 10 mandamentos, etc., eles desfaleciam. Diz o Midrash que a cada palavra divina, a alma deles evaporava a alma e ia embora. Ou seja, que a revelação era tão forte e intensa, a revelação que vinha de cima de Deus, a revelação divina que vinha de cima era tão forte e intensa que eles não se sentiam nem aptos, ou isso era um transe, a reação é que eles partiam. Ou seja, numa anulação completa para a luz infinita de Deus. Então ele nos diz o Alter Rebbe que esse também é o conteúdo mais profundo do dito dos nossos sábios, que descreve o que acontecia na hora da revelação dos 10 mandamentos da palavra divina no Monte Sinai. Então, quem lê o Midrash literalmente diz, sabe, que a revelação foi tão forte, sabe, quando você numa lâmpada, na eletricidade, você coloca uma energia acima, se a capacidade dela é 50 watts, você coloca 100, então ploc, explode, vai embora. Aqui, então, no sentido literal também, a gente entenderia que a revelação divina foi tão forte e intensa que eles simplesmente faleceram.
E depois o Midrash prossegue que era necessário um orvalho divino, com toda a simbologia que isso contém, para ressuscitá-los, para trazê-los de volta à vida. Então, o sentido literal seria que eles morreram, faleceram, porque a revelação era tão intensa, tão ofuscante, tão forte, que eles não eram capazes de sobreviver, sucumbiram. Mas, de acordo com a explicação hassídica, ele nos diz o que significa que a cada palavra divina, a sua alma, como que evaporava, subia, isso representa a reação de Bitul, ou seja, que os judeus naquela hora chegaram a um estado de autoanulação total e completo. Uma anulação total da sua existência, não só do seu ego, mas da sua individualidade, da sua existência, se anularam por completo diante de Deus. E isso representa, isso não é um suicídio espiritual, vamos chamar assim, mas isso fala que era uma reação espontânea, quase que inevitável, tão forte, ou seja, que houve, despertou-se um amor tão intenso dentro das almas de Israel, que isso causou essa anulação completa. Despertou neles essa, não só submissão e subordinação, mas uma autoanulação completa diante de Deus. E esse é o significado de que em cada palavra, a palavra de Deus era uma revelação divina. E aqui, conforme ia ocorrendo, quanto maior a revelação divina, uma vez que, quando falamos em palavra, aqui não é som, não está associado nem a boca, a língua, como falamos, Deus não tem corpo nem expressão corpórea, aqui esse sentido da palavra de Deus representa uma revelação divina. E conforme ia surgindo e aparecendo essa revelação, e cada vez mais intensa, isso é chamado de palavra de Deus, porque assim como através da palavra a pessoa se manifesta, revela aquilo que tem dentro de si para o outro, assim também aqui Deus estava se revelando para o povo de Israel e por extensão para toda a humanidade. Estava mostrando o que ele tem dentro de si, por isso é chamado de palavra de Deus. Então, conforme essa revelação ia se manifestando, isso despertava cada vez mais um amor mais profundo, mais intenso dentro das almas de Israel, e isso fazia com que eles fossem chegando a um nível de autoanulação cada vez mais profundo. Ele nos diz, esse é o significado então mais profundo do que diz o Midrash, que colocou uma montanha, um monte por cima de nós, da nossa cabeça. Então, de acordo com a Hassidut, que Deus colocou um monte de amor sobre nós. E esse amor é exemplificado como um monte, uma montanha. Então esse é o significado mais profundo dessa descrição do Midrash, que ele coloca sobre nós um monte, e aqui o monte é um monte de amor. Inclusive é sabido que Abraham chamou o lugar sagrado de Har, de monte, o Monte Moriá, e Abraham está ligado ao amor, então o amor está ligado com o monte, enfim, isso aqui ainda na metáfora do Midrash era como um barril gigantesco, o Monte Sinai no formato como de um barril gigantesco. Então ele nos diz que Gigit sheu bechinat davar makif sechor kol almin shel yedei ze nitorer bahem ahava. Ele nos fala que o que há por trás dessa metáfora, assim como o barril é algo circular, algo redondo, da mesma forma, esse amor de Deus representou aquele abraço que nós nos referimos na metáfora anteriormente, quando o rei Salomão fala com a sua destra, com o seu braço direito, ele me cerca, ele me envolve, ele me prende, ele me aproxima dele face a face, etc. Então esse é o significado também desse círculo, desse barril, entre aspas, circular, que isso representou como esse abraço que envolve, que cerca a pessoa por todos os lados. Ele vai nos explicar em seguida o Alter Rebbe que esse é o significado daquilo que nós vemos no Talmud, é trazido no Talmud por nossos sábios, que de certa forma essa situação deu um pretexto ou uma justificativa para os judeus. Em momentos seguintes, posteriores, ou gerações seguintes, se Deus nos livre desleixassem do cumprimento da Torá, eles podiam argumentar, sabe o que? Na verdade, nós somos forçados, induzidos, forçados, pressionados a receber a Torá. Então,
porque se queixam contra nós, não é? Se isso nos foi imposto à força, não é? Ou não é? Talvez assumiram, mas talvez contrariados, então não podem ser cobrados e exigidos a partir disso. Nós vamos ver no Talmud que havia essa argumentação, havia a possibilidade ou essa possível argumentação em gerações posteriores e quando isso foi encerrado, conforme nós vamos ver em seguida.